Diretores e diretoras, sejam muito bem-vindos ao podcast da diretoria, onde os diretores, que sou eu e o meu parceiro aqui, vamos debater como os senhores aí do outro lado vão conseguir fazer uma renda de 35 a 50 reais, mesmo sendo iniciante. E agora sim, qual é o tema de hoje? Que isso, hein? Hoje nós vamos debater como ter uma renda recorrente com Day Trade. Primeira pergunta já é: o que é uma renda recorrente? Pessoal, recorrência tá ligado a Mensalidade mensal. a uma renda mensal, certo? Então, assim, quando a gente vai falar de recorrência no day trade, a gente tem que ser bem específico para poder saber separar recorrência de variedade ou variável. Não sei qual é a palavra que vai encaixar aqui agora perfeitamente, mas enfim. Não, acho que tem que separar recorrência de renda fixa, não? Porque eu isso que falei eu quis dizer, variável, né? né? Eu fui pelo outro lado. Então, assim, vamos tirar aí, tá bom? Renda fixa de recorrência, beleza? É possível ter uma renda recorrente no day trade? Sim, beleza? Agora, vai ser uma renda fixa? Não. Como a gente falou nos podcasts anteriores aí, a gente aqui trabalha num mercado variável, beleza? Então, a gente vai conseguir estipular qual pode ser o seu lucro no mês, mas a única coisa que a gente vai conseguir controlar é o que a gente pode chegar a perder. Por isso que a gente fala que quem fala que o day trade é um risco absurdo, tem um risco absurdo, realmente não sabe o que está falando, até porque a gente antes de operar, antes de ver notícia, a gente tem que montar um plano financeiro e o gerenciamento do trader, certo? E nele a gente já consegue saber exatamente qual é o risco que a gente quer assumir. Então, para deixar bem resumido aí, né, Maurício? Acho Exatamente. Que recorrência, sim, com renda variável. Você vai ter uma renda recorrente, todo mês você vai ganhar um valor, só que não tem como você falar, todo mês eu tiro 10 mil no day trade. Você pode tirar 5 no mês, você pode tirar 7 no outro, 10 no outro, 15 no outro, 3 no próximo. Então todo mês você vai ter uma renda, certo? Só que uma renda variável. Então tem como ter uma recorrência dentro do day trade? Tem. Você pode ter, mas não uma renda fixa, tá? Não conte com aquele valor todo mês, porque o mercado não é o mesmo todo dia e nem todo mês. Então todo mês você vai ter uma renda diferente. Se é como o Thiago falou, você já entra disposto a essa grana aqui, eu tenho dentro do meu gerenciamento que eu posso perder e essa é a minha meta para ganhar, certo? Você tendo esse gerenciamento de quanto você pode perder e a meta que você quer ganhar, vai ficar bem mais fácil e no final do mês você sai positivo. Agora, se você entra sem quanto você pode perder e sem saber quanto você quer ganhar, aí vai ficar um pouco mais complicado. Você não tem meta para nenhum dos dois, você pode perder muito ou pode ganhar muito, tá? Mas isso não vai acontecer todos os meses, nem ganhar nem perder muito. Então, show de bola. Resumindo, a renda recorrente. É possível ter uma renda recorrente no day trade? Como a gente falou, é possível, tá? Só que nunca vai ser a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A minha meta é fazer R$1.000 por dia. Só que tem dias que eu não consigo fazer esses R$1.000 e tem dias que eu tomo meu stop loss. Vamos supor, hoje eu tinha que fazer R$1.000, eu fiz 600 e quase fui estopado sem querer. Totalmente normal, se eu fosse estopado tava tudo bem, eu bati meta essa semana todos os dias. Mas como eu não fui, eu fiz só R$600, tá tudo bem também, você não precisa buscar a meta completa todos os dias, porque isso pode ocasionar na perda aí do seu capital por ganância de querer fazer esse valor todo dia. Então você vai ter uma renda recorrente diária, você vai ter uma renda recorrente mensal, só que não vai existir um valor cheio para nenhuma das duas. Então sempre eu vou ter a minha meta, mas às vezes não vai ser batida diariamente e não vai ser batida mensalmente. Porque se todo dia eu fizesse R$1.000, pensa comigo, você opera todos os dias. Só que todos os dias você quer fazer R$1.000. Se chegasse no final do mês, ia ter 20 mil, né? Todo mês. Só que não. Tem dia que faço 25 mil, tem mês que eu faço 25 mil, tem vez que faz 20, tem vez que faz 15. Isso vai depender de como foi o seu stop loss no mês, quantos foram e se você teve aquele dia muito bom ali de você fazer mais grana do que você deveria, né, mano? Com certeza, isso que você falou é de suma importância, porque um erro que o day trade começa não, né? Que ele tem logo no início, é qual? Ele quer estabilizar
um valor X para ele já ganhar no dia. E assim, pessoal, essa é a forma mais rápida de você chegar ao erro, tá bom? Porque se é renda variável, você já tem que pensar, pô, se é renda variável, eu vou trabalhar com média, tá bom? Exatamente. Então assim, quando chegar no final do mês, você pega lá, tá bom? Quanto você fez no mês, divide pelos 22 dias e tira uma média de quanto você fez. Isso não significa que você ganhou o valor X, aquele valor X todos os dias, beleza? Mas a gente busca ao máximo aí bater o mais perto da meta diária que a gente coloca. E é bom também frisar aqui, mano, que isso é importante até pro operacional, né? Exemplo, quando a Maurício falou que busca R$1.000, a minha meta também é mais ou menos essa, é de 500 a R$1.000 por dia. Então, assim, quando você mira nos 1.000, você acerta o 500 com mais facilidade. Exatamente. Não é? Exato. Tem uma e é por isso que a gente sempre debate ganhar de 35 a R$50 por dia. Isso. Tem dia que você vai fazer 30, tem dia que vai fazer 35, 40, 45, 50. Pode ser que um dia faça 60, volta para 30. Então, você sempre vai manter essa média. No final do mês vai dar a média da meta que você tem diariamente. Por que a gente fala que fecha mensalmente? Porque a gente tem uma meta diária que pode ser ou não batida, mas sempre você vai sair lucrando. Exatamente. Dá para comparar com o comércio, né? Exato. Quem é empresário aí já vai entender muito bem o que a gente está falando. Você consegue me falar exatamente qual é o valor que você vai fechar de faturamento na sua empresa todo mês? Não, você consegue estipular uma média. Eu faturei de tanto a tanto, a minha média é X. Então traz essa lógica aí pro day trade que você vai se dar bem demais. Na verdade, nenhum trade, né? A não ser renda fixa, você vai saber quanto você vai ganhar. Dividendos você não vai saber. Tem várias tipos de compra ou venda no mercado que você não sabe quanto você vai ganhar. Você tem uma média. Se eu investir tanto, vai voltar a média de tanto, porcentagem de tanto. Então a gente sempre vai ter uma média de qual a recorrência que vai ter todos os meses, né? Eu não ia entrar tão aprofundado assim, mas taxa Selic era baixaram, então já não é mais. E não tem problema para quem investe a longo prazo, né? Igual a gente estava falando. Baixa, tipo assim, vai te dar um retorno menor, mas ela nunca vai ser fixa, vai ser 2.0 a vida toda. Não. Vai variar. E é bom lembrar também que um mês negativo também não te deixa sem recorrência, né? Um mês negativo é um mês negativo, tá tudo certo. Você pode voltar no próximo mês, você tem 12 meses no ano. Então, não é igual um trabalho, todo mês você vai ganhar 10 mil, mas vamos supor que mês passado você fez 5 mil a mais e esse mês você não fez nada, saiu no 0 a 0. Pô, você tem que lembrar que mês passado você fez 5 mil a mais, né? E lembrar que a gente prevê a nossa perda. Então, assim, se a gente vê que o mês está caótico, entendeu? A gente para. Eu não lembro qual foi o último que eu fiz desse jeito, mas se a gente vê que está desse jeito, a gente vai parar de operar. A gente tem um limite de perda, né? Só entrando nessa questão aí de estabilidade, mano, só pra gente finalizar essa pergunta aí que eu achei bem interessante, essa comparação aí com coisas que a maioria considera estável, né, acima de tudo, por exemplo, essas rendas fixas que a gente comentou aqui, que chega a variar também, né, no longo prazo, mesmo se você tiver um emprego, que tá lá na sua carteira, você recebe 1.100, e se esse mês você cometer um erro e descontar, já variou, já variou, entendeu? Tudo tem variáveis, né? Basta Nada você exato. olhar por esse lado aí. Só a morte é exata, todo mundo vai morrer um dia. Deus me livre. O fato de ter que ficar atento, comprando e vendendo diariamente, não dificulta a criação de uma renda recorrente? Cara, primeiro que a gente começa na renda extra, né? Então, quando você iniciar no day trade, a melhor forma de você iniciar é com a renda extra. Então, você pode procurar uma renda recorrente? Pode, sem problema nenhum. Uma renda principal, enfim. Mas você sempre vai começar na renda extra. Então, se é uma renda extra, você vai operar no horário extra e estudar no horário extra. Tudo vai ser extra para você. Se você tem um emprego, se você, sei lá, trabalha todos os dias, você vai procurar um momento que você não está fazendo nada, e todo mundo tem um momento que não está fazendo nada, e primeiramente vai estudar. Depois você vai operar nesse mesmo momento que você estudava. E agora que você vai começar a fazer a sua renda extra nesse tempo extra que você tinha. E depois, sei lá, se supriu a sua renda principal, que é o seu trabalho, aí sim você pode procurar a renda recorrente no day trade, que é, fiz esse valor, fiz uma média desse valor durante 6 meses, acho que já posso sair do meu trabalho e viver de mercado.
beleza, não tem problema, mas ao iniciar, ao entrar no day trade, você sempre vai procurar a renda extra e nunca se preocupar com a renda recorrente. Se você estiver fazendo ali dinheiro todos os dias, automaticamente nos próximos meses vai vir uma renda média e aí você vai saber o que você quer fazer, se você quer continuar no mercado, se você não quer continuar, se você quer viver disso, se você não quer, entendeu? Então, tudo primeiro vai ser teste, o teste no mercado, o teste quanto você pode fazer todos os dias. Tem gente que ganha R$100 por dia e o day trade realmente de início vai ser uma renda extra, mas tem gente que ganha R$0 por dia, mano. Então já se torna uma renda principal, mas sempre com a cabeça de renda extra, tá? Até você pegar a experiência que você precisa, o tempo de mercado que você precisa para fazer uma média mensal todos os meses, vai demorar bastante. Então sempre põe isso na sua cabeça. Eu tô aqui de começo por uma renda extra para ajudar a pagar minhas contas, para juntar um dinheiro, enfim, não sei o que você está precisando no momento, mas sempre com a cabeça de renda extra primeiro. O que tu acha, Thiago? A pergunta foi essa quarta aí, o fato de ter que ficar atento. O fato de ter isso. Pessoal, se não dificulta a criação dessa renda recorrente. Na minha opinião, até porque não é muito tempo, né, meu? Na minha opinião, é nossa vantagem, entendeu? Então, tipo assim, se eu fosse obrigado a comprar um ativo, né, para ele ter que se valorizar para mim vender ele, aí sim eu ia me preocupar, tá bom? Mas se eu posso ganhar na volatilidade, que é exatamente com essa pergunta que fez, né, que é se eu tenho que ficar atento nesse sobe e desce do mercado aí, é nossa vantagem. Na minha opinião, é nossa vantagem. Até porque a gente falou aí, a gente opera em times de 5 minutos, certo? Hoje mesmo a gente bateu meta, era o que, Campinho? 10 horas? 10 horas. Campinho tá ali no lado hoje, bateu meta com a gente. Então a gente começou aí 10h30. Começamos 8h30. Por aí, começamos 8h30, finalizamos 10h30. Então assim, é a vantagem. O mercado hoje, a gente fez o quê? Uma operação de venda. Uma operação de venda ou de compra. Então, assim, é a nossa vantagem. A gente ganha com dinheiro comprando, a gente ganha dinheiro vendendo e é nosso dever ficar atento. Não vai dificultar nada, né? É nosso dever ficar atento a essas variáveis, mas é o nosso dever porque é a nossa vantagem, certo? Exato. É preciso mexer no mercado todos os dias para ter uma renda recorrente? Obviamente, se você é day trade, você vai entrar no mercado todos os dias, né? Se você não quer entrar no mercado todos os dias, quer entrar ali numa ação, numa opção ou no ativo e, sei lá, esquecer ele durante um tempo, geralmente é investimento a longo prazo, talvez isso em trade, mas você vai ter que olhar ele todos os dias também, porque se o seu posicionamento estiver errado, você vai ter que sair da operação. Então, para entrar no day trade, já pensa, vou ter que fazer isso todos os dias. Tem dia que eu posso não operar? Pode, vai dar sua meta, entendeu? Se você tem uma meta de fazer tanto por dia, tanto por mês. Tem meses que eu e o Thiago fecha o mês na terceira semana. Então, chegou na terceira semana, fechei meu mês, para que eu vou operar a quarta semana, né? Então, sempre segurando a ganância para não fazer cagada, porque por causa de uma semana você pode sair negativo no mês todo. Top demais, mano. Na minha concepção, day trade, pessoal, é muito ligado à liberdade, entendeu? Então, assim, voltando àquele, a gente sempre bate nessa tecla, né? Mas não operar é operar também. Eu tô com meta de aumentar meus lucros aí no meio do ano, né? Tô preparando meu capital para isso. Então, assim, até foi engraçado ontem, né? Falei assim, Maurício, mano, se eu bater 25 mil na metade do mês, eu acho que eu nem opero o restante do mês. Então, assim, é questão de organização, qualidade de vida, vai depender de você, entendeu? Mas na minha opinião, igual a gente falou aí, começamos hoje 8h30, terminamos 10h30. Isso te afeta? Afeta o seu dia? Se afetar, ok, você pode optar por não operar aí alguns dias. Mas no meu caso, pelo menos, não atrapalha em nada, mano. Mas é igual a gente fala, depois de um tempo vira profissão, não tem como. Você vicia naquilo, você vai abrir o mercado todos os dias. Tem dia, por exemplo, que eu abro o mercado só para ver o que está acontecendo e não entro, não faço nenhuma operação. É o que acontece bastante Desculpa. É o que acontece bastante em B3, como eu estou aprendendo, eu sempre abro o mercado, olho e vejo o que está acontecendo e não faço nada. Entendeu? Então, você sempre vai ter que estar de olho no mercado. Day trade, ele tem que... Não vou falar engolir o mercado todos os dias, mas ele sempre tem que estar de olho no mercado todos os dias, tá? Só que você não vai deixar de viver e ficar só em frente a uma tela igual um louco,
Porque não precisa, como a gente já falou nos outros podcasts pra você, tá? A gente tem até um podcast, né? Quem não assistiu e quiser voltar e assistir, se é possível operar 2 horas por dia. Exatamente. Então vai lá se você não assistiu ainda. É possível conseguir muito dinheiro com a compra e venda de ativos? Depende do que é muito dinheiro pra você, certo? Para mim, muito dinheiro é R$100 por dia. R$100 por dia? Então é super possível. Pronto. Lembrando que a gente tá dando uma média de iniciante, né, pô? Porque se a gente falar aqui que muito dinheiro é R$10.000 por dia, tem muita gente que faz R$10.000 por dia, a gente já fez R$10.000 por dia, só que não é realidade recorrente. Muito difícil um cara que faz R$10.000 todos os dias. Não é a média, né? Não é a média. Acontece, mas não é a média. Não é a média. Por enquanto, pessoal, igual a gente fala, tudo é evolução. A gente só tem 3 anos de mercado, certo? Então imagina como a gente vai estar, sei lá, em 2030. Pois é, mas que é possível ganhar muito dinheiro assim. Quanto maior for o seu capital, maior for a sua experiência no mercado, mais dinheiro você vai fazer. Ou não, tem gente que tem muita experiência que não precisa de muita grana. Vamos supor, o Thiago tem 3 anos com, sei lá, R$1.000 a gente faz R$500. Só que um cara que acabou de iniciar no mercado não tem experiência, você pode dar R$1.000.000 para ele, que talvez ele não faça o mesmo 500 no final do dia. Então tem isso, né? Quanto mais tempo, mais experiência, quanto mais dinheiro, mais a sua meta vai ser alta diariamente. Não tem limite, pessoal. Eu acho que se o intuito dessa pergunta... Tem limite de ganho, né? Hã? Não tem limite de ganho. Se o intuito É o dessa seu pergunta, limite, até onde você aguenta. Se o intuito dessa pergunta for colocar, tipo assim, o que é muito dinheiro, tem day trade sim, famoso ainda, no caso, que faz 1 milhão por dia. Ele falou Pelo menos eles dizem, né? Ele falou que foi num motel com a mulher dele, curtiu de boa e na piscina ele fez isso. Eu não creio muito nessas paradas, né? Pra falar a verdade. Mas tem gente que faz muita grana, pô. Se R$1.000 por dia pra você, que é o que eu faço, é muita grana, então, pô, é super possível fazer muita grana dentro da minha realidade. A gente segue pessoas aí que fazem muito acima disso. Esse que eu citei aqui no caso é estrangeiro. Mas eu acho que dentro de uma renda extra de 35 a 50 reais por dia, R$1.000 é muita grana. Muita grana. Quando a gente fala isso diariamente... Muita grana. Isso sacia a fome de grana de 90% da população. É simples, você pega um cara que trabalha no Senado, o cara ganha 30 e 35 mil, né? Que é o teto, se eu não me engano. Aí tu chega e fala, eu faço day trade e ganho 30 mil por mês. E aí, o que ele vai falar? Tu ganha muita grana, não tem como, mano. A média da população brasileira, o ganho é muito baixo. Então, pô, um cara ganha R$1.100 pra trabalhar o dia todo. Você ganha 1.000 por dia no day trade? Tá maluco? Pra mim é muita grana. O cara que falar que não é, tá multimilionário. Exatamente. Lembrando aí, pessoal, que uma caminhada muito boa para você pensar em fazer é o quê? Buscar renda extra, como o Maurício citou aí no início, até porque é o tema do nosso podcast, 35 a 50. Mas, obviamente, se você for querer isso para sua vida, depois você já vai aí buscar o seu salário, certo? O salário que você faz hoje em dia. E depois, geralmente é 35 a 50 reais por dia. E depois... Você já entra fazendo seu salário. E depois é tudo questão de tempo, organização e trabalho duro, tá bom? Não vem achando que é fácil, porque não é por aí não. Como, Thiago, você percebeu que era possível ter uma renda recorrente no day trade? Isso foi engraçado, a gente falou até no primeiro podcast, né? Que eu cheguei no Maurício e falei, Maurício, tô com o melhor negócio do mundo pra te apresentar aqui. O cara já olhou pra mim achando que era Rinodê. Aí eu falei pra ele, achei que eu já ia ficar milionário. Mostrei um gráfico pra ele e falei, tô fazendo praticamente todo dia, não era nem todo dia que eu fazia, mas tô fazendo R$30 por dia. E aí ele ficou sem entender, muito sem entender, né? Eu já tinha entendido, a partir do momento que eu fiz aquilo eu tinha entendido. E aí eu já vou falar o porquê ele entendeu na sequência e vocês vão entender aí também. Ele ficou assustado, pô, R$30 por dia, Thiago? Não tô entendendo que é essa felicidade toda. Porque eu mostrei a corretora pra ele, e aí onde tava 30, pessoal, eu apertei o 0 mais 2 vezes e falei pra ele, tá vendo aqui? O esforço para eu fazer R$30 é o mesmo para eu fazer 3.000. E aí ele entendeu o potencial do mercado de Forex aí, né? Que é o nosso derivativo, opções binárias. Foi mais ou menos isso? Exatamente. Cara, acho que quando eu vi que era possível, realmente foi quando o Thiago me mostrou, eu tive a ideia de que se ele tá fazendo, eu também posso fazer. Como a gente disse no outro podcast, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Principalmente quando é de perto, né, mano? Exatamente. Então ele me mostrou, falei, pô, mas você tá fazendo todo dia? Mano, quase todo dia. Então aí ele já me apresentou a ideia de que é uma renda variável, tem dia de perda. Beleza. Quando eu entrei no mercado, que eu comecei a fazer as primeiras operações
de R$ 2 e aquilo aconteceu durante uns 5, 6 dias direto sem eu perder, eu já vi que era totalmente possível. Mas quando você passa o primeiro mês positivo, o segundo mês positivo, o terceiro mês positivo, aí você realmente vê que a renda mensal, mesmo que ela mude, mesmo que ela seja variável, ela é totalmente possível, né? Independente do que, tipo assim, pra mim sair positivo, demorou um tempo. Isso é normal, mano. Tem gente que demora 3 anos no mercado pra sair um mês positivo. E quando eu saí, e saiu o próximo mês e o próximo mês, mesmo que fossem ali valores diferentes, o que interessava para mim era que eu saia positivo. Eu só tinha que ajustar o meu gerenciamento e o meu operacional para que eu tenha isso para sair negativo, se caso eu saia negativo, e tenho essa meta para sair positivo. Então dentro daquela meta sempre vai ter uma média, né? É como o Thiago falou, se a gente está vendo que o mês está muito ruim, a gente tem a opção de parar, a gente tem a opção de voltar na outra semana, enfim. Mas perceber que é possível, eu já percebi nos primeiros dias. Só que quando eu vi mesmo dinheiro na minha conta, foi quando eu fiz os primeiros 3 meses positivos. Então, a partir dali, qualquer número se torna real para você. Vai depender do seu capital, do seu conhecimento. Com certeza, sim. O Maurício falou de operações de R$ 2, pessoal, mas são algumas. Então, fazendo ali 10, 15 reais por dia, já dava para tirar uns 150, 200 reais por mês. Isso, eu falo de operações, cada operação que eu fazia no dia. Fazer 5 operações por dia de R$ 2. Isso aí é importante, porque assim, quando você entende que realmente funciona, tá bom? E que dá para você tirar uma grana ali todo mês, a primeira coisa que atiça na sua mente, na minha opinião, é os sonhos, né? Então, vai sonho abaixo primeiro. Então, tipo assim, você que está assistindo esse podcast aqui, não sei se você está acompanhando desde o início ou se chegou agora, assim que você conseguir entender que o day trade é para você, não muda os seus sonhos que você teve até o momento, tá bom? Se você tinha um sonho, sei lá, de fazer, eu quero conseguir um emprego para ganhar 2.000, mantenha esse sonho. Isso, porque deixa para mudar depois que você alcançar esse, porque é muito normal, o cara vem pro day trade e ele, tipo assim, a vida dele tá ali, muda, ele tá ganhando R$ 1.300 por mês, aí ele fala, cara, vou fazer um curso profissionalizante para mim começar a ter um emprego que eu vou ganhar 2.000. Aí ele chega no mercado, 3 dias seguidos ele ganha R$ 50. Aí ele já fala, eu quero 10.000 por mês. Exatamente. Então, isso é interessante, é o pé no chão, né? Pé no chão. Entrou no mercado, mantém a mesma média, pelo menos, daquilo que você ganha trabalhando todos os dias. Porque, igual o Thiago falou, o pessoal, sei lá, faz uma faculdade, faz um cursinho, trabalha em alguma empresa, às vezes ganha um salário, às vezes não ganha nada, e quando ele chega no mercado, parece que é a última chance da vida dele ganhar dinheiro. E não é necessário, não precisa disso. Então, eu ganho R$ 1.000 no meu trabalho. Quanto eu posso fazer com day trade? Faço 500, já é uma renda extra. Tô fazendo 1.000, deixa eu continuar fazendo esses 1.000 aqui até que eu saia positivo vários meses. Como o cara se torna consistente, que a gente fala, que é onde você acha a recorrência. É quando ele tem uma sequência de meses que ele saiu positivo. Porque como a gente é day trade, ali você operou 90 dias em 3 meses. Ou seja, é muito difícil você ter saído esses 3 meses positivos na cagada. Na verdade é impossível. Então se você saiu os 3 meses positivos, é porque você realmente já sabe do mercado e é porque você realmente já faz dinheiro e tira dinheiro do mercado. Agora você sai um mês positivo, pode ser que no próximo mês você não saia. Então sempre antes de fazer qualquer coisa, faça essa análise do quanto você está fazendo mensalmente, de quantos meses você fez aquilo, tá? Como essa renda é possível arcar com as despesas e obrigações? Vamos fazer a conta de um cara normal, né? De uma pessoa normal ali. Acho que todo podcast a gente faz ela, que a gente faz essa conta. Mas a gente já sabe lá de cor, nem precisa olhar. Então, sei lá, o cara paga um aluguel de R$ 600, não é isso? Aí ele tem é muito difícil, mas a gente colocou isso. E ele mora só, tá? Ele não tem filho, não tem cachorro, papagaio, nem periquito, nada para criar. R$ 600, aí ele paga sua água, sua luz, faz suas compras ali, enfim. Não dá para os R$ 1.100 que ele ganha, não dá para pagar tudo que ele tem que fazer, né? Então, ele gasta ali uns R$ 1.400 para despesa pessoal, enfim, lazer ali, um lazerzinho bem básico, comida, aluguel, água, luz, essas coisas. Vamos supor que ele ganha R$ 1.100 e a conta dele fecha com 1.400. É isso, ele está R$ 300 negativo. Se ele entra no day trade e começa a fazer suas primeiras operações e tem uma renda de no mínimo R$ 35
por dia, quanto ele vai ganhar em 10 dias? R$ 350. Nesses 10 dias, se ele sair positivo, ele já consegue arcar com essa renda extra com o que faltava da renda principal dele. Então, se ele ganhava R$ 1.100 no trabalho fixo dele ali, que ele faz todos os dias, em 10 dias ele conseguiu fazer uma renda extra para suprir a necessidade que ele tinha desses R$ 300 mensais, que é para pagar a conta básica dele, água, luz, internet, enfim, as contas que todo mundo tem normalmente em casa, certo? Então, a pergunta é como é possível essa renda arcar com as obrigações e despesas? Então, acho que tá aí, mano. É uma renda extra que, para a população brasileira, que recebe R$ 1.100 em média, que é o salário mínimo, qualquer coisinha que você fizer no mercado, a gente tá falando de 10 dias positivos, você tem 22 dias. Então, a gente quase tá falando para você que você vai sair 12 dias negativo e 10 dias positivo vai fazer esse valor, né? Se seguir um gerenciamento certinho. Com certeza. Lembrando que o Maurício está colocando só 10 dias, né? A partir do momento que alguém é liberado ali comentou, né, liberado para operar na conta real, é uma quantidade de dias negativo aí que normalmente, né, se for feito da maneira certa, muito difícil. E outra, vamos supor que, sei lá, quero fazer day trade para pagar só minha conta de internet, R$ 100. O cara vai ali e faz operação de R$ 2, 5 operações de R$ 2 por dia, que dá valor de R$ 10, ele faz R$ 10 por dia. Ao longo de todo o mês ele vai ter esses R$ 100. Então, com a renda extra, que a gente dá um mínimo de R$ 35 por dia para você fazer, tem dia que você não vai fazer, como a gente falou, você consegue suprir a necessidade que você tem de um valor que às vezes você não recebe, como é o caso desse exemplo que a gente está usando, que o cara ganha R$ 1.100 e gasta R$ 1.400 por mês. Então, se você tem uma conta que seja mais alta que isso, tudo bem, você pode tentar buscar R$ 50 por dia, às vezes uma parcela de um carro, às vezes, sei lá, ajudar na parcela de uma casa. Você tem super como pagar essas despesas ou obrigações, só que você não pode entrar no mercado com aquele peso, né, Thiago? Que a gente sempre fala, com realmente uma obrigação. Eu tenho que fazer dinheiro no mercado porque eu tenho que pagar essa conta. O mercado não te dá dinheiro para pagar a conta. Você não pode entrar ali, eu quero tirar esse dinheiro do mercado só para pagar minhas contas que eu estou endividado. Nem era para você estar no mercado. Quem está endividado já nem entra no mercado, que não é o momento certo para você estar nele. Por quê? Você já está com a corda no pescoço, você vai entrar num lugar que você tem a chance de perder dinheiro, aí fudeu. É só terminar de puxar a corda ali para terminar de enforcar. Então tá endividado, tá com complicação financeira, aquilo que a gente falou no primeiro podcast. Faz a sua estrutura financeira primeiro, vê como é que você está em casa, vê como é que está ali toda a sua questão, se está sobrando dinheiro ou se está faltando, e aí você vem para o day trade para buscar uma renda extra e pagar suas obrigações que já existem, né? Agora imagine, um cara ganhando R$ 1.100 com um bocado de empréstimo. Porque assim, quem está endividado, pessoal, o primeiro passo é organização financeira, tá bom? E você traçar aí um plano versus tempo, porque a única coisa, para quem está endividado, né, na minha concepção, que você consegue ter para barganhar, para você conseguir se organizar, é tempo. Até porque se você tiver dinheiro, você já estaria pagando aí suas contas, certo? Então, fora de cogitação, essa parte, tá bom? Não que você nunca vai poder fazer day trade. Se organiza primeiro, coloca aí a sua linha de tempo para você conseguir pagar tudo que você deve, para você entrar no mercado tranquilo, como o Maurício falou, beleza? Mas em relação à consistência, que a gente nem fala que ninguém é uma pessoa consistente, e sim está consistente, porque a partir do momento que você erra um dia aí, você já não foi consistente naquele dia, né? Então assim, para você falar, eu tenho aquela tal da recorrência que a gente falou aí no podcast anterior, na minha concepção, você já tem que pagar pelo menos uma conta dentro de casa, entendeu? Porque eu escuto muito hoje em dia aí, principalmente depois que virou essa modinha toda aí, de que eu sou um trader consistente, eu ganho tanto por mês, mas esse tanto dele que não ainda existe, né? Esse tanto dele ainda não serve nem para pagar, sei lá, a conta mais básica dentro da casa dele, certo? Então, para mim, nesse caso, o day trade é inútil, certo? E o day trade não tem que ser inútil. O day trade ele é para Pode falar. O day trade ele é para te dar uma liberdade. E essa liberdade, ela vem sim, tá bom? Por você conseguir assumir todos os seus compromissos, né? Eu acho que é nesse momento que o cara se queima, né? Que ele fala, eu ganho no day trade 20 mil por mês. Aí tem um mês que ele não ganha nada.
Que é igual eu falei, você tem 12 meses. Um mês você pode não ganhar nada, um mês você pode sair negativo. Vai acontecer, pode acontecer, é totalmente normal. E a partir do momento que você afirma que eu tenho essa renda todos os meses no day trade, então você não faz day trade. Isso aí, mano, foi top você tocar nesse assunto. Porque, tipo assim, quando alguém pergunta, Thiago, Maurício, vocês fazem quanto? A gente fala, pô, mano, a gente faz aí uma média de tanto por mês, certo? Só que a gente mostra a nossa média anual, tá bom? Tem meses que a gente faz aí 25? Tem, mas tem meses que a gente faz, tipo, 6, né? É igual você falar, igual a gente ia falar, você faz quanto diariamente? R$1.000. Pô, então você ganha 20 mil por mês. Só que tem as perdas, né? Todo mês tem perdas e todo mês pode ser que tenha mais ganho. Então tem um dia que eu posso fazer mais de R$1.000? Tem um dia que eu posso fazer menos? Tem um dia que eu posso fazer nada? Também tem. Só que quando a gente fala para uma pessoa que não entende, ela já deduz que se ele faz R$1.000 por dia, ele opera 22 dias por mês, ele faz 22 mil. Só que não funciona bem assim, né? No final sempre vai ter a variável do mês. Show de bola. Então, assim, para concluir, procura saber qual é a média da pessoa, não que ela ganhou isoladamente em um mês, certo? Já aconteceu de eu tirar 5 mil em um mês e no mês seguinte eu falar, mano, foi tudo lucro, vou dar logo uma lapada de 5 mil aqui num dia. Lucrei os 5 mil em um dia, então já comecei o mês favorável para eu buscar uma meta maior, certo? Mas não quer dizer que eu faço isso todo mês. Então, assim, busca as médias de quem fala que ganha 150 mil por mês. As médias não, né? Saber realmente, a média. Saber quando ele está buscando realmente aí no ano, no prazo. No mínimo, pessoal, 3 meses, né? Porque 3 meses você é o que eu mostrar a bola falei. de um mês Para consolidar, tem que ser 3 meses. É muito simples. 3 meses ainda é muito pouco, né? A gente costuma fazer a planilha não só nossa, tá bom? Quem coopera com a gente também. Quanto dinheiro é possível ganhar diariamente? Cara, acho que isso é infinito e além. O mercado de Forex, pessoal, não querendo assustar vocês aqui, não vou nem falar o valor no podcast. Eu quero que vocês vão lá no Google e coloquem assim, faturamento do mercado de Forex, que vocês vão ver a cifra, em qual casa que é, tá bom? É o maior mercado do planeta. Então, quando a gente fala de qual é o limite que dá para ganhar num mercado desse tamanho, limite. Não tem limite, entendeu? Só que, lógico, todo mundo segue o gerenciamento, velho. Não tem um louco que vai lá e dá... Quer dizer, eu acho que não. A não ser uma grande instituição aí, mas dá uma entrada, sei lá, de 1 milhão. Tem como? Tem, cara. Fora que isso é gigante. A maior quantidade de grana que eu fiz em um dia foi 16 ou foi 26? 16 mil, né, no meu aniversário. Fiz 16 mil reais. 17 mil reais com R$1.000. Então trabalhei a alavancagem e foi o máximo que eu fiz num dia. Mas você tem a noção do que é 16 mil reais. E quando a gente fala em um dia é porque aconteceu naquele dia, mas eu fiz em horas. Então você terminar ali uma operação feito 15 mil reais, que eu alavanquei de R$1.000 para 16 mil, 16.900 e pouco, por isso que eu falo 17, tua cabeça buga. Talvez no outro dia você quer fazer a mesma coisa, isso que não pode. Se a minha meta é R$1.000, eu fiz 16 mil num dia, beleza, eu saco e amanhã eu tenho a minha meta de novo. Então, quanto fazer num dia, isso é muito subjetivo, você pode fazer qualquer valor, só que para você fazer um valor exorbitante, você tem que ter um gerenciamento, né? Isso é engraçado, né, velho? Porque, tipo assim... Você pode fazer qualquer valor, mas não é sempre que você vai conseguir fazer qualquer valor, né? Esse é o problema. E assim, é lógico que o intuito do nosso podcast aqui é fazer você ter uma renda de 35 a 50 reais inicial aí, tá bom? Acho que é a melhor maneira e mais consciente, tá bom, de você entrar nesse mercado e não ser frustrado, mas eu acredito que um objetivo também nosso é abrir o olho, né, de quem está assistindo. Exato. Porque, pessoal, a gente vê muita coisa, né? É conta simples, é com conta básica, entendeu? Se alguém fala para você, igual eu vejo muitas postagens aí, faturei 200 mil em um dia, e no final do mês mostra um boleto inferior a isso, exato, tá errado, entendeu? É simples, é básica a conta. A gente fala aqui para vocês que faz de 500 a 1.000. A gente não vai chegar em vocês e, igual o Maurício falou aqui, que a meta que ele bateu maior em um dia foi 17 mil. Se ele chega aqui com a intenção contrária à da verdade, ele fala, pô, galera, eu faço 17 mil por dia. Tá bom? E apresenta uma boleta no final do mês de 15 mil, abaixo do que ele faz no dia. É porque, como eu tava falando, quando você faz um valor alto, e eu já fiz, eu sei, no outro dia, geralmente você quer buscar aquilo de novo. E o que acontece com a maioria das pessoas aí, que aqueles vídeos que a gente vê na internet? Lucrei 20 mil reais em um dia. Realmente acontece. Eu vou falar que não acontece porque eu já fiz.
Só que pode ser que o cara lucrou aquele dia e nos outros 21 dias do mês ele não lucrou nada. E aí naquele dia ele fez aquilo e quando ele vai mostrar a boleta, lucrei 5 mil esse mês, sendo que um dia ele fez 20. Então, quando você vê isso, muito cuidado, a gente está falando aqui abertamente porque não tem pra que estar mentindo. Então, quando você vê isso, você me segue lá, o Maurício hoje fez 16 mil. Eu não faço 16 mil todo dia, mano. Tá ligado? Aquilo ali é uma coisa que acontece uma vez no ano e olhe lá. Até porque é você arriscar o capital. Eu fiz uma alavancagem, arrisquei R$1.000. Tava dentro do meu gerenciamento? Tava. Só que se eu buscar aquele 16 mil no próximo dia, eu já tô arriscando demais. Tá ligado? Porque é 2 dias você arriscando o seu gerenciamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vê, com todas essas ilusões que dá para fazer muito dinheiro, eu vou ficar rico. Não é bem assim. Você vai fazer pouco dinheiro no início, você sempre vai ter um gerenciamento para você fazer ali diariamente. Seja você com R$10.000, seja você com R$100.000, você sempre vai buscar um valor em cima do seu capital. Então é muito importante falar isso para a pessoa não se iludir igual a gente já se iludiu antes. Eu vi os caras fazer 200 mil no dia, eu falava, meu Deus, é possível fazer 200 mil no dia. Ou então, ver o cara fazendo 200 mil no dia e a gente pensa, então o erro tá em mim, quando não tá. Que não tô fazendo 200 mil. Exato. Quando não tá. Então a não ser que eu faça 200 mil, sei lá, com capital de 20 milhões. Eu com 20 milhões na conta e eu fazendo 200 mil por dia. Aí, meu amigo, não tem nenhum problema. Você pode falar, eu faço 200 mil por dia. E eu sei que nenhum day trade aqui no Brasil vai fazer um gerenciamento maluco desse. De 20 milhões na conta e operando, sei lá, 1 milhão na corretora todo dia. O stop do cara é 1 milhão. Nem que o cara tenha o dinheiro do mundo todo, ele vai fazer isso. Então sempre tome muito cuidado ao haver uma alavancagem e achar que aquilo é diário. Nunca é diário, é sempre uma alavancagem. Fez ali, se deu bom, tudo bem. Se não deu, o cara assume o risco da perda, tá? A alavancagem é muito diferente da sua meta diária. Exatamente. Vamos lá, qual a chave para criar uma carteira com renda recorrente? Primeiro que a gente não tem carteira, né? A gente não tem nenhuma carteira de ações, assim como o pessoal que investe a longo prazo faz. Mas para você ter uma renda recorrente, você vai ter que ter gerenciamento. É a única coisa que vai definir uma renda. A outra coisa fora disso, nada define renda, né, mano? Porque assim, pessoal, gerenciamento nada mais é do que administração, tá bom? Então, um erro muito comum que cometem aí na hora do gerenciamento é fazer somente um gerenciamento operacional e não fazer um gerenciamento financeiro. Então, assim, como é que você vai lidar com a administração de finanças sem colocar suas finanças, tá ligado? Exatamente. Normalmente pega o gerenciamento e fala, você tem que fazer 5% do seu capital. Certo? Isso aí é base, certo? Tá bom? Igual a gente falou, nem 5, varia, né? A nossa margem de ganho aí tem que ser, por exemplo, se for 5 é de 3 a 5. Mas enfim, tem que estruturar esse gerenciamento, tá bom? Baseado no seu capital, não nesse vulgo de banca que a galera improvisou, né? Que usa aí esse vulgo de aposta. Então a chave é sempre o gerenciamento. Gerenciamento Sim. Acima de tudo. Começou pequeno, gerenciamento. Começou grande, gerenciamento. Não importa. Não vai na onda de, tem um pouco de dinheiro, já vou meter alavancagem. Por quê? Se você tem pouco dinheiro e você entra no mercado já para alavancar você só tem... Não existe alavancagem com mais 50% de chance de ganhar. A alavancagem ali é 50% de perder tudo e 50% de perder tudo. Então entrou no mercado com pouco dinheiro, vai fazer alavancagem já com 50% de chance de perder a grana toda, fudeu, mano. A alavancagem de um dia? É mais de 50%, mano. Na minha opinião, a alavancagem é fazer com lucro. Quero fazer para ver até onde eu consigo ir na minha alavancagem, não tem problema. Agora já entrar no mercado querendo alavancar... Exatamente, e tem a maneira correta de fazer, né? A gente falou isso também em outros podcasts aí, que uma maneira saudável de fazer, né, mano, é você manter o seu gerenciamento e buscar fazer isso quando você tiver uma margem de lucro aí já satisfatória. Exato. Tirar uma parte dela e separar para alavancagem. Perdeu? Já estava previsto. Lucrou? Amplificou aí. Beleza, o que você já estava lucrando. É preciso montar uma rotina para ter uma renda recorrente? Isso aí a gente precisa nem falar. Óbvio, porque o cara que quer uma renda recorrente provavelmente ele já está no mercado tem um tempo. E outra, ele tem que tratar aquilo como um trabalho. Então, se você levantar 7 horas da manhã para o seu trabalho, veste aquele uniformezinho,
vai lá, fica 8 horas sentado sua bundinha na cadeira, trabalhando para alguém, depois você volta para casa e dorme, no mercado você vai fazer a mesma coisa. Você vai acordar a tal horário, você vai vestir a sua roupinha bonitinha, tomar seu café da manhã, sentar na frente da tela e fazer tudo que o mercado merece que você faça com ele. Analisar o gráfico, olhar notícias, ver o que está acontecendo no mundo todo, ver qual a volatilidade do ativo que você está querendo fazer a sua operação e ver se cabe a operação naquele dia. Então isso demora horas, né? Então provavelmente não, obrigatoriamente você vai ter que ter uma rotina. E se todo mundo que tivesse no mercado tivesse uma rotina e não levasse simplesmente como estou tentando, vou vendo o que dá, talvez mais pessoas aí obtessem resultado no mercado. E várias pessoas não têm resultado simplesmente por causa disso. O cara não tem rotina, não tem disciplina, e aí automaticamente ele não vai ter gerenciamento, ele não vai ter operacional, ele não vai ter nada. E a rotina, mano, já implementando esse assunto, ela é obrigatória até no operacional. Se você não tem uma rotina de operacional, que é aquilo que você faz todo dia, que é o que a maioria das pessoas não fazem, que é eu uso a estratégia de fulano, de ciclano e não sei o que, usa 10 tipos de coisa, não usa nenhuma todos os dias, isso não te dá uma rotina de ganho. Porque automaticamente todo dia você está testando uma coisa. Você não testa só um e aquilo deu certo e você vai utilizar todos os dias. Não, todo dia que não dá certo você quer utilizar outra coisa, sendo que o mercado é cíclico e simplesmente aquele dia que você usou não se aplicou no momento. Então é bom lembrar disso, né? Que a gente tem que ter disciplina em tudo, seja na hora de operar e seja no operacional e no gerenciamento. Não ficar mudando, porque senão nunca chega um resultado. Com certeza. Eu acho que o Maurício abrangeu tudo aí que tinha para falar sobre rotina. O que eu posso adicionar aí é que o day trade, pessoal, ele é uma profissão, tá bom, de alta performance. Então, assim, quando a gente fala de alta performance, é impossível, eu acho, né, alguém manter uma alta performance 24 horas por dia. Por isso que a gente opera aí normalmente 2, tá bom? Às vezes passa de 2 horas, passa, mas normalmente é por aí. Então, assim, nessas 2 horas você tem que ser a pessoa exemplar, beleza? Tem que estar expondo ali para o mercado sua melhor versão. Então, hora para acordar, só recapitulando o que ele falou aí. Hora para acordar, hora para comer, hora para sentar na frente do computador, hora para poder armar sua estratégia ali, que é o seu operacional, tá bom? Hora para olhar as notícias no mercado. Hora até para saber se você tá bem ali, né? Você tirar assim uns 5 minutinhos para ficar sentado ali no sofá ali, ó, paradinho só. Pô, tô bem, tá ligado? Não vou esquecendo tudo. Esquecendo tudo. Então, assim, com certeza a rotina é um fator que vai potencializar, né? a sua performance, que é algo muito necessário dentro do day trade, beleza? Igual eu falei, aqui é você contra outra pessoa. Então, se a outra pessoa estiver dando 100% dela e você não, é fácil saber quem é que vai ter resultado positivo, né? Exato. É preciso dar entrada em vários ativos para ter uma renda recorrente? Não. Quer dizer, depende, né? Como a gente falou antes, não existe muito certo ou errado aqui dentro. Existe o que funciona. E eu já vi traders, day traders, né, ganhando dinheiro aí de várias formas que vocês imaginarem. Então, assim, tem gente sim que opera e faz milhares de operações no dia, e tem a gente que se especializou aí, beleza, em focar na qualidade, né? A gente prefere fazer poucas operações com valores mais altos, focando na qualidade, tá bom? Do que sair metendo louco e abrindo um monte de ordem aí, metendo louco sim. Como eu falei, tem gente que vai fazer várias operações, mas não é o nosso perfil. Já foi, né? É o nosso gerenciamento, na verdade, né? Já foi. A gente já testou praticamente de tudo nesses anos que a gente tem de mercado aí. O que a gente se identificou mais é esse. Não estou falando que são operações que vão entre um e outro vai ser rápido ou demorado. Vai o tempo que for até a gente até a gente achar que está confortável o suficiente para dar a nossa entrada aí. Então, na minha opinião e no nosso operacional, na minha concepção de mercado, quanto menos operações, melhor. Até tu citou isso, né, naquele podcast lá onde você falou que se o cara analisar o mercado bem e der uma entrada, que seja a entrada, tá feito. Tchau, mercado. Mas isso é de acordo. Lógico, se você for nosso aluno, você já sabe que o nosso operacional, o nosso gerenciamento é esse. Mas vamos supor, a gente coloca no nosso gerenciamento 5 ou 4 tiros. Só que tem um cara que tem outra estratégia, ele coloca 10, tem um cara que coloca 15. Enfim, isso vai diferenciar de trader para trader. A gente prefere não dar tantas entradas para não desgastar e não expor o nosso capital todos os dias. Porque imagine,
o que você tem mais chance? Dar 50 entradas e sair com 25 de erro, ou dar 5 entradas e sair somente com 2 de erro? Quanto menos entradas, com mais qualidades, melhor. Mas tem gente que prefere não. Vamos supor, tem o tal do martingale que muita gente usa. Tem cara que entra no primeiro martingale, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no 10º. E vamos supor, a primeira operação era R$10, quando ele chega no 10º, já é quase R$10.000, porque vai multiplicando uma na outra. Então esse cara tem a estratégia dele de entrar várias vezes ali no mesmo ativo ou em vários ativos diferentes por causa do martingale. A gente não, a gente já prefere fazer poucas operações e, como o Thiago falou, colocar qualidade entre elas, fechou? Então acho que é isso, Thiago, o podcast acabou, já acabou as perguntas aí. Tem mais alguma coisa para acrescentar para a galera? Só pra galera, né, curtir aí esse podcast, compartilhar aí com aquele brother que você sabe que tá cometendo esses erros que a gente citou aqui. Se você se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal que tá vindo muita coisa boa. Se estiver no Instagram, curte aí e comenta o que você achou desse podcast. Tamo junto, aquele abraço dos diretores.